gente vai falar de novo sobre funções menomórficas em superfícies de Riemann. Enfim, eu não isso com coisas discretas. Eu pensei que o problema foi que eu não tinha almoçado, mas não era. Foi que, além de não ter almoçado, eu estava com febre. Mas eu acho que isso é bom. Então, assim, a confusão toda surge do seguinte, que nessa definição de meromórfico, lembra, você tem uma função de um aberto em C para C, voltando, né? E daí eu sempre pegava um discreto em U como se tipo, esse discreto fosse parte da definição, como se essa F fosse relativa a esse discreto. E isso provocou a confusão, mas assim, melhor dizer assim, que você vai falar que essa função é meromórfica em U quando existe um discreto, tal que essa função fora desse discreto é homóloga. Ou seja, é D, eu estava chamando? É D de discreto. É a mesma coisa, mas eu quero enfatizar que, tipo, a função é meromórfica no aberto quando no complementar do discreto ela é homomórfica e mais ela é localmente quociente de duas homomórficas na vizinhança de qualquer ponto desse discreto. Tudo bem? Então esse discreto não é, tipo, parte do dado inicial que vem junto com o U. Assim. Você tem U, você tem uma função que é homomórfica no complementar do discreto e para todo pontinho deste discreto, existem duas funções verdadeiramente homomórficas numa vizinhança deste ponto, né, que a gente estava chamando de G e H, que são homomórficas em V, onde esse V está contido em U e o Azinho está em V. E, enfim, H é numericamente nula e F vezes H, onde F é definida neste T, ou seja, complementar. Também tem essa observação que, obviamente, como D é discreto, você sempre pode supor que este V não tem mais nenhum outro ponto de D além do Azinho. Tá? Eu escrevo assim, no complementar deste D, você tem assim, essencialmente que a gente é a mesma coisa, só que eu não quero escrever esse D junto aqui da definição para não dar essa ideia que o D vem embutido antes de dizer que para não dizer que a função é meromórfica com relação a este D, para não enfatizar este aspecto. Então, tipo, existe D, você tem a função do U, e existe D, fora do qual vale essa lista. Outra coisa, se você quiser, depois eu vou discutir por que isso na verdade não é necessário, mas você pode, se você quiser, para a sua base de espírito, pensar que este D, esse discreto, significa que pontos são isolados e que D é fechado. Tudo bem? Depois a gente vai ver que o que acontece é que neste D, não depois, agora mesmo, neste D você tem dois tipos de pontos para os quais a função se estende ou polos. E você pode jogar fora os pontos para os quais a função se estende, e aí se você fica só com polos, este conjunto já é fechado, já é discreto e fechado. Tá bom? Mas então, se você não fica só com polos, se você quer ter paz de espírito pensando que este é fechado também, além de os pontos serem isolados, pode pensar. Mas tudo isso vai ficar transparente com o que se serve. Então agora você tem superfície de Riemann. Você pega um pontinho lá. E esse pontinho, bom, se pegar um pontinho lá, eu vou pegar uma função. Não, tudo bem, vou pegar um pontinho. Vou pegar uma função que é homomórfica fora deste ponto. Tudo bem? Você não precisa ficar se preocupando em pegar abertos, enfim, porque o aberto nos definitivos é superfície de Riemann, então. Tudo bem? Exatamente essa coisa desnecessária.
Daí esse pontinho A tem duas opções para ele. Ou F se estende para uma F que realmente é holomorfa em X, e isso acontece pelo teorema que a gente já provou antes. Exatamente quando a F é limitada na vizinhança deste ponto, se você tem uma aberta em torno deste ponto, onde a F fora deste ponto é limitada, ela se estende de jeito holomorfo para o ponto. Neste caso A, a gente chama de singularidade removível. Ou acontece que em módulo a função vai para infinito, quando x tende a A. Nesse caso a gente chama A de polo. Ou não acontece nenhuma dessas duas coisas e a gente chama A de singularidade removível. No caso contrário, você achou antes? Singularidade especial. Se a gente vai definir, então, lembra que nós provamos na aula passada o seguinte, que se você tem uma função meromorfa num aberto de C, então este conjunto D é constituído de singularidades removíveis e de polos. O pessoal daquele tipo nunca aparece naquele D. É um fato provado da vez anterior. Lembra? Então, a gente provou que se você tem uma função meromorfa aqui, este conjunto discreto é feito de casos do primeiro e do segundo tipo. Tá? Então, a gente vai fazer a mesma coisa para as perdignas. Quando que a gente vai dizer que uma função das perdignas para ser meromorfa? Eu vou dar a mesma definição e depois eu vou dar um exercíciozinho que você só repete o argumento do teorema anterior, só adapta o argumento para as perdignas que é o mesmo argumento. Tá? Se ela é holomorfa no complementar de um discreto, que você pode pensar que é fechado também, discreto, vamos usar como sinônimo de pontos são isolados e fechado. Tá? Então, se ela é holomorfa no complementar de um discreto, e para todo ponto, igualzinho, para todo ponto desse discreto, existe uma vizinhança deste ponto. E duas funções holomorfas nessa vizinhança. Tais que F com H não é identicamente nula. Tais que FH e V fora de D é G e V fora de D. É a mesma definição. Tá joia? Igualzinho. Definição de função meromorfa que eu dei no perdignas é exatamente a mesma definição que eu dei neste caso particular. Agora, você simplesmente faz o seguinte exercício, que é uma adaptação direta do teorema que a gente provou da vez passada. Mostra que em D, que quando um D aparece nessas circunstâncias, né, quando você tem uma função holomorfa no complementar de um D discreto, e para todo ponto de D essa propriedade é válida, este D só contém esses dois tipos de pontos. Tá? Mostra que D contém apenas singularidades removíveis ou polos. Eu prometo que isso é bem simples, até já deveria ter provado neste contexto. Não precisava ter feito para abertos em C, mas enfim, a vida é difícil. Tá bom, pessoal? Tá tranquilo? Não, só definições caem, tá? Amado. Acho que você respondeu sim, estou dormindo. Não, eu vi. Mas parece que está dormindo. Google. Tá tranquilo?
seguinte. Agora eu vou fazer aquele negócio que eu falei meio bagunçado da vez passada, assim, correndo no fim. Que não tem diferença entre funções meromorfas na superfície de rima e aplicações holomorfas dessa superfície para PU. Essa história é a mesma. Então, como que isso se faz? De um lado é assim. Você tem uma função meromorfa na superfície. Tá? Daí vamos chamar de E o conjunto dos polos dessa função meromorfa. Tá? Estendendo a F, onde ela se estende, nas suas singularidades removíveis, essa F, ela dá origem a uma função aqui, sem ser chato, usando um nome diferente para F depois que você estende, mas eu vou enfatizar isso um pouquinho usando este dá origem. Dá origem a uma função F maiúsculo da superfície para PU. Como? F de um x na superfície, por definição, é f de x quando esse x não está em E, ou seja, quando ele não é polo, ou você pode estender a f para ele, e eu denoto isso pelo mesmo símbolo, f de x, ou f está definida nele a priori, assim, você pode calcular direto, tá? E quando x é polo, quando x está em E, você manda para infinito. Então, dada uma função meromorfa, eu simplesmente pego este conjunto de polos, deixa eu ver, e mando para infinito. Claramente pensando, obviamente, eu estou identificando este meu CV1 como C, ao qual compactificado por este infinito, ao qual eu adicionei este infinito. Tá bom? Então, neste nível, esses valores vivem aqui e este pessoal vive aqui, todo mundo vive. Entendeu? Maravilha. Agora eu quero dizer que essa função f maiúscula é holomorfa como função entre superfícies de rima. Primeira observação, bastante óbvia, é que ela é contínua. Porque você só precisa verificar a continuidade dela em pontos de E. Porque em pontos que estão fora de E, a continuidade dela segue da continuidade da F. Tudo bem? Que fora de E é uma função holomorfa. Tá? Já estendendo para os pontos que são singularidades removíveis. Então eu só preciso verificar a continuidade aqui. Mas a continuidade aqui é óbvia por causa deste fato. Porque se você já tirou as singularidades removíveis, só sobraram os polos. O que acontece quando você se aproxima de um polo? O módulo da função tende a infinito, já provamos. Tudo bem? Então, quando o seu x tende a um azinho que pertence a ele está tendendo a um polo. E daqui segue que, em módulo, ele está tendendo a infinito. Porque é assim que se comporta uma função holomorfa no complementar de um polo. Quando se aproxima do polo, o módulo da função tende a infinito. Isso é exatamente a continuidade dos pontos de E. Quando você vai para E, o valor da função vai para infinito, que é o valor da função nos pontos de E. Bem? Certo, sim? Muito bem. Pimenta. Está tranquilo? Agora, por que é holomorfa? Isso é fácil. Eu não sei, eu vou fazer assim. Então eu tenho meu P1, que a gente sabe que é uma esfera. Aqui está, ou aqui, só onde fica o infinito, está aqui. Tudo bem? Aqui está infinito. Então, eu posso cobrir o meu P1 por duas cartas. A gente já sabe, já construímos essas cartas. Na carta que não contém o infinito, tudo está tranquilo. A função, essa parte da definição da função não toca a carta que não contém o infinito. E, portanto, o fato que a F é holomorfa fora dos seus polos diz que a Fona é holomorfa quando você olha
para os pontos, compõem uma carta que não contém o infinito. Eu cubro de cara por duas cartas, uma dessas cartas contém o infinito. Eu posso, se vocês querem, até, sei lá, posso escrever explicitamente, digamos, eu pego todos os pontinhos em C, cujo módulo é maior do que qualquer coisa, tipo 1, qualquer coisa. Se eu escrever aqui o módulo é maior que menos 10, isso vai ser. Cujo módulo é maior do que 1, coloco lá o infinito, e este negócio é um aberto que contém o infinito, para o qual eu posso fazer uma carta, vou chamar de cara de alguma coisa, já usei U. Não, então vou chamar de cara de U. Tá tranquilo, pessoal? Você ciências do infinito, né? Claramente. É complementar de um compacto em C, junto com o infinito do disco. E faço a função para o disco de raio 1 centrado em 0. Onde que eu ponho raio? Onde que eu ponho centro? Você tem os dois casos. Eu posso escolher isso, cara, e cada aula eu faço de um jeito, né? Se fosse só cada aula, tava bom. Não, eu acho que é mais normal colocar o raio embaixo. Então diz que raio 1 centrado em 0. Essa é novidade. Essa é novidade. Essa é novidade? Diz que raio 1 centrado em 0 é novidade? Eu gosto dessa, mas. Você gosta dessa? Mas a que você usava antes. Talvez é melhor escrever. Vou chamar só de D. Não deu discreto. Vou chamar de D. Isso é discreto. Todas as letras começam com a mesma palavra. Cujo módulo é menor que 1. Tudo bem? E faço essa função que manda Z para o sobre Z. Oi, meninos, tudo bem? Este é um homeomorfismo. Obviamente eu estou mandando o infinito. Ninguém sabe. Obviamente eu estou mandando o infinito para o zero. Tudo bem? Esse é o homeomorfismo. Que é uma carta local, que eu uso como uma de duas cartas locais que eu pego. Tá joia? E eu quero dizer o seguinte, que basta eu provar, então eu tenho x, tenho a função fona, essa função fona de x para P1, tudo bem? E basta eu provar que essa fona composta com essa φ dessa carta para B é homomorfa. Porque na outra carta isso é óbvio. Na outra carta é compor o Fão como, entende? É usar o Fão no lugar onde o Fão só é definido pela função F pequenininha. Né? Quando o infinito não está aqui na carta, quando você compõe F, então o que eu faço? Né? Eu faço F a menos 1, faço F a menos 1 desde aberto U, que vive lá dentro de P1, e eu quero dizer que basta provar que esse Fão composto com φ como função deixa aberto para B é homomorfo. E de fato basta provar isso nos pontos cuja imagem por Fão é infinito, porque o chamado segue a ser homomorfo. Tá bom? O único problema, só a F ela é homomorfa. O único problema são os polos. Eu preciso provar que essa Fona nos pontos de E é homomorfa, porque nos outros ela já é. Mas então o que eu faço? Todo ponto de E vai para infinito. Como que eu provo que uma função é homomorfa nos pontos de E? Eu cubro o infinito por uma carta e provo que nessa carta a composta é homomorfa, por definição. Tudo bem? Eu nem vou precisar colocar uma carta aqui, porque a gente não vai fazer o papel. Tá bom? Tá tranquilo? Mas olha só, a história com esta função
ela é limitada numa vizinhança pequena de todo ponto de E. Por quê? Porque fora dos pontos de E, essa composta cai no disco de raio 1. Tudo bem? Concordam? Se você pega um abertinho em torno pequenininho, em torno de um ponto de E, aqui. Desculpa, né? Isso aqui está contido em X, pessoal. Ninguém está prestando atenção. Se eu pego um pontinho de E aqui, faço um abertinho pequenininho e aplico essa composta, eu vou cair lá dentro. E, portanto, essa composta é limitada, a diferença de um pontinho de E. E, portanto, ela se estende de jeito holomorfo, certo? Pelo teorema de Riemann. Mas a extensão tem que ser exatamente essa, para ser contínua. Se a extensão não for essa, a função não vai ser contínua. Tudo bem? Ou seja, a extensão existe e é holomorfa pelo teorema, e é essa por continuidade. É exatamente essa. Tudo bem? Existe uma extensão holomorfa pelo teorema de Riemann. A última parte é assim, ó, se você pegar um pontinho de E, que vive um azinho em E, que vive neste aberto aqui, que nos interessa só, tá? Fizer uma vizinhança pequenininha dele, que fica aqui dentro, tá? E olhar por que essa função, vamos chamar essa função de G, e olhar por que essa função G faz neste abertinho sem A. O que ela faz nesse abertinho sem A? Ela produz números complexos cujo módulo é menor do que 1. Para todo ponto nesse abertinho, essa função produz um número complexo cujo módulo é menor do que 1. Tudo bem? Então essa G é limitada neste lugar pelo teorema. Mas então ela se estende para uma função holomorfa no ponto A. Então existe uma função holomorfa que estende essa G, mas ela também é contínua, não é? Então, por continuidade, quanto que tem que ser o valor dela em A? Infinito. Não tem outro jeito, porque o ponto de E é polo, e quando você tende a um ponto de E, a função em módulo tende a infinito. Então, o único jeito é você mandar este ponto de E para infinito, que por este φ vai para zero, de fato, aqui, né? Então, você faz um sobre isso. Não é. A G é contínua no sentido assim, quando você olha para ela aqui, ela é holomorfa. Ela é composta dessa carta, dessa função holomorfa, com essa carta holomorfa. Tudo bem? Único. Então, essa G, neste lugar, é uma função holomorfa. Porque essa F é holomorfa, tirando o ponto A, tá? E essa é carta, portanto, é holomorfa também. Sendo holomorfa, ilimitada, numa vizinhança do ponto, ela se estende. Então existe uma G til que coincide com a G aqui, mas que você pode calcular em A também. A grande questão é quanto vale G til de A. Por continuidade, G til de A vale zero. Tudo bem? Por quê? Porque quando você se aproxima de um polo, essa função em módulo tende a infinito, e portanto o G dela, que é 1 sobre Z, tende a zero. Isso é só continuidade. Então, essa função que estende, sendo contínua, já diz para onde você tem que ir, porque quando você tende a E, a G tende a zero necessariamente. Tá? Acabou. Pessoal, tá tranquilo? Então, isso é numa direção. Talvez até que é. Bom, nem precisa dessas demonstrações. Meditar um pouquinho sobre o fato de que é bastante simples, mas tudo bem. Essa é a demonstração formal. Então, o que a gente fez? A gente provou, se você começa com uma função meromorfa, pega os polos e define uma função deste jeito para projetivo, você vê a função holomorfa. Agora, faz o contrário. Começa com uma função holomorfa de x para o projetivo. A gente fornecido aqui. Pega uma função da superfície de Riemann para P1, que é holomorfa. Tá bom? Não constante. Vou usar isso como argumento.
Vou produzir uma função meromorfa em x. O que eu faço? Eu identifico este P1 como ser um número infinito. Tudo bem? Já. Tem. Não, tudo bem, vamos ver. Diga. Não, eu quero ver a conclusão depois desse, mas... Não, mas a conclusão do passado depois do futuro. Identifico o P1 com o seu ion infinito, tudo bem? Faço F-1 deste infinito. A primeira coisa, como a minha função não é constante, este negócio não pode ser todo x, tudo bem? Porque isso significaria que todo número de x vai para infinito, tá bom? Mas eu quero dizer que este cara é discreto. Por quê? A razão é simples. Porque se ele não fosse, o que aconteceria? Você teria um ponto de acumulação de caras, numa sequência de caras cuja imagem é infinito, tudo bem? Então você teria uma sequência de pontos aqui, aí, que converge para um certo A, tal que f de todos estes A's é infinito. E, portanto, f deste A também é infinito. Tá bom? Só que, pensa, eu faço uma função constante de x para P1 que manda todo mundo para infinito. É holomorfa, não? Mas coincide com essa, numa sequência que tem pontos de acumulação. Por rigidez, elas têm que ser iguais. Duas funções holomorfas que coincidem num conjunto que tem ponto de acumulação são iguais. Absurdo, porque eu sei que a minha f não é constante. Então, este conjunto é discreto. Tá claro? Se ele não fosse, esta função constante que manda todo mundo para infinito coincidiria num conjunto com ponto limite em x com a própria f. E por rigidez a f seria infinita em todos os pontos. Tá? Então este conjunto é discreto. E agora eu tomo este conjunto como sendo o meu D. E digo que a função f' definida de x para c do seguinte jeito. F de x é fã de x, se esse x está em C, porque a gente já identificou o nosso P1. Não, peraí. x em C é ótimo. F de x é fã de x se o x não pertence a este D, então vamos chamar esse cara de D. Tá. Então, se eu não estou num ponto de x cuja imagem é infinito, a imagem é um número complexo, eu defino essa função deste jeito. E eu afirmo que essa função é meromorfa. Ou seja, ela é... Então, essa f é meromorfa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe este conjunto discreto no complemento do qual ela é definida e holomorfa, é exatamente a pré-imagem do infinito. Tudo bem? Essa f é holomorfa no complementar deste D. E por que E precisa mais alguma coisa. Precisa que módulo de f de x tenda a infinito quando x tende a um ponto desse conjunto. Mas é a definição deste conjunto. Tudo bem? Então todos os pontos são polos neste conjunto necessariamente. Tudo bem? Quando um x... E além disso, por definição da f, que ela é holomorfa, está aqui. Esta f1 é holomorfa. Tudo bem? Então, por definição, o que acontece com o módulo de f de x quando x tende a um pontinho de D? Tende a infinito, né? Porque quando x tende a um pontinho de D, você está calculando f de pontos que tendem a D, cujo valor é infinito. Então, neste conjunto D só tem polos. No particular, a gente provou
Por isso eu estava dizendo que este negócio sobre ser fechado ele não é necessário, porque quando você joga fora os pontos onde a função se estende e sobra só os polos, esse é fechado. Não pode ter assim, polo acumulando, tudo bem? Por este argumento. Mas quando você não joga fora, é claro que você pode pegar uma sequência de pontos onde a função é holomorfa, que tem tipo um ponto de função holomorfa, e colocar neste T. Porque ela já é holomorfa nestes pontos. Tudo bem? Então, tem essa questão assim. Ou você pega o D fechado, ou você observa que uma vez que você tira estes pontos, essas singularidades removíveis, você pode fazer sequência de singularidade removível, você pode. Simplesmente pega um ponto de função holomorfa, uma sequência de pontos de função holomorfa, dentro do ponto de função holomorfa, e declara que este negócio, tudo bem? Que essa sequência sem o limite fica no D. Tranquilo. É discreto e satisfaz toda a condição. Só que você fez um negócio super artificial. Você pegou um monte de pontos de função já é holomorfa e tirou o limite dessa sequência de pontos, que é onde a função também é holomorfa. Tá? Então, módulo este negócio artificial, viu? A coisa verdadeira, as singularidades verdadeiras que você não pode remover, são fechadas. É para a imagem de função contínua de ponto. Isso é pergunta, tá? Esses caras já são fechados. Este probleminha é só por causa que os removíveis ficam mais juntos. Mas concordam que essa F é holomorfa, pessoal? Ela necessariamente é holomorfa no complementar de D por definição, que é e todo ponto de D tem que ser polo, porque ela tem que ir para infinito. O limite tem que ser infinito. Tá? Agora, se você vai e volta, você começa num lugar e volta para ele mesmo. Tudo bem? Esse negócio é tipo, pode ser dito que não tem diferença entre funções meromorfas e funções holomorfas para P1. Mesmo se você tira este probleminha da constante, porque esse negócio também é artificial. Se você tivesse uma função holomorfa constante aqui, basta escolher outro ponto, que não é o valor da F para ser o infinito, aí você tira esse infinito e você tem uma função holomorfa constante. Tudo bem? É artificial. De fato, não tem diferença. Mesmo quando a função meromorfa é constante, você simplesmente escolhe outro pontinho como infinito e tranquilo, você tem a função holomorfa para ser. Você tem a função holomorfa constante, você compactifica que tem função holomorfa constante para ter. Tá. Então, o que a gente acabou de ver é que funções meromorfas de x para c é a mesma coisa. Por que, cara? Porque a mesma coisa significa que traduz para lá e para cá, tem esse dicionário, que é funções holomorfas de x para p1. E agora tem dois corolários assim, automáticos que são bem importantes. O primeiro, zeros de funções meromorfas não constantes também são isolados. Por quê? Porque você tem uma função meromorfa não constante, você traduz uma função holomorfa para lá, que vai ser não constante, cujos zeros serão isolados porque ela é holomorfa, e zero não tem nada a ver com infinito, e você volta, continua tendo os zeros da função meromorfa original. Tudo bem? Então, o primeiro corolário é que se você tem uma função meromorfa não constante, os zeros são isolados. O que dá rigidez, né? O que, de novo, te dá rigidez. Porque se você tem duas funções meromorfas que coincidem num conjunto com ponto limite, então a diferença delas tem zero. Tudo bem? Tem um zero não isolado, então não pode ser, então a diferença é. Tá bom? Certo? Então a função é constante, portanto sempre zero. Uma é igual à outra. E o segundo corolário é que se você denota, eu vou denotar por CAD. Então vamos denotar assim, K de x é o conjunto de todas as funções meromorfas em x, nos perfis de nível x. Então o segundo corolário é que este negócio é aqui você tem duas opções.
Então você pega aquela definição, que função meromorfa é localmente quociente de funções holomorfas, e conclui que você pode somar e fazer o produto e ganhar a meromorfa, ou você pega essa correspondência, tudo bem? Dadas as funções meromorfas, você passa para lá, soma, tem holomorfa, volta, é a soma. Dadas as funções meromorfas, você vai para lá, faz produto, tudo bem? Entendendo do jeito certo, claro, né? Que você identificou, significa soma de produto, que você identificou a P1 com o seu e o infinito. Tá joia? E tem o inverso, pessoal. Por quê? Porque se você tem uma função meromorfa em x que não é identicamente nula, então os zeros dela são isolados pelo corolário anterior. Tudo bem? Ou seja, 1 sobre f não é definido só no lugar onde f é zero, mas então não é definido só neste conjunto discreto, porque os zeros da f são isolados, porque a f é meromorfa. Tudo bem? Então, a 1 sobre f é meromorfa, porque existe um conjunto discreto, os zeros da f, fora do qual ela é holomorfa, porque é o sentido holomorfa. Tá bom? E é inversa para f. Tá? Então, tem polos nos zeros de f, o que implica que são isolados pelo corolário anterior. E isso implica que 1 sobre f é meromorfo. Então, o sujeito que não é identicamente nulo tem o inverso, que é exatamente o que você precisa para ter um corpo. Tá? Obviamente, pessoal, o que acontece quando você soma meromorfos? Se você pensar que aquele discreto só tem os polos, você simplesmente tem polos de uma e polos da outra na soma e assim. Bem. Agora, vamos fazer uns corolários desse negócio. Soma fora dos polos e faz produto fora dos polos. E une os polos das duas. Tudo bem? Que é a mesma coisa se você quiser. É porque assim, quando eu falo fazer soma aqui, eu falo fazer soma aqui neste sentido. Se uma soma já vale infinito, e quando você soma, você continua valendo infinito. Por produto. Então você pode pensar até que a soma está sendo feita naquele nível. Ou que ela está sendo feita no nível de C mesmo. Você tem os polos de uma e tem os polos da outra. Certo? Agora eu quero só fazer alguns corolários, acho que são dois. Que é o termo de Liouville e o termo fundamental da álgebra. Tá. Então, talvez alguns de vocês aprenderam este negócio no curso de carga complexa, é uma consequência simples dessa nossa história. Se você tem uma função de C para C holomorfa, ela é holomorfa em todo o plano complexo. Tá? Só que ela é limitada, então é constante. Toda função holomorfa no plano inteiro limitada é constante. Qual é a demonstração, pessoal? Em uma linha. Feito. Usando, obviamente, assim, a demonstração é assim, pessoal.
Se ela é limitada, eu posso estendê-la para uma função de P1 para P1. Por quê? Eu posso pensar de P1 para C, desculpa. Né? Eu posso fazer uma F-til de P1 para C. Por quê? Porque este cara eu identifico assim, tá bom? Mas agora, numa vizinhança do infinito, eu pego uma vizinhança aberta do infinito. Sem o infinito, ela é limitada, porque eu estou em C. Certo? Eu tiro o infinito, faço uma vizinhança aberta do infinito, menos o infinito. Esse negócio está em C, tá, pessoal? Aqui, o que é F-til de x quando x está em C? É F de C. Se o x não é infinito aqui, eu defino essa função F-til. Bom, vou escrever assim. Primeiro eu defino a função F-til deste jeito. Simplesmente identificando este negócio, P1 menos infinito, como C. Tudo bem? Então eu posso pensar que agora nem é F-til mais. É mais fácil escrever assim. Se eu identifico C com P1 menos infinito, eu posso pensar que essa minha função é de P1 menos infinito para C. Certo? Não posso. Mas agora eu pego uma vizinhança aberta do infinito e lá a função é limitada por hipótese. Mas então, pelo termo de rima, ela se estende homomorficamente para o infinito. Certo? Como a função é limitada, ela é limitada aqui, porque é um subconjunto de C. Tá? Então, essa F neste lugar é limitada. E isso implica que essa F se estende para este ponto. Mas então existe uma função F-til de P1 para C que coincide com a F de P1. Certo? Concorda, mãe? Ó, eu tenho uma função de C para C limitada. Penso que este C é o complementar do infinito em P1. E ganho uma função daqui para cá, é a mesma F. Tá bom? Pego uma vizinhança do infinito, tiro o infinito. É algum subconjunto de C. Deixe C. Mas a F é limitada, né, por hipótese. Então, pelo teorema de Riemann, ela se estende para este ponto, porque ela é limitada nessa vizinhança deste ponto. Então, existe uma função que fora do infinito coincide com a F, mas que está definida no infinito, e ela é homófoba. Só que a gente sabe que toda função de compacto, função homófoba de compacto para cá, tem que ser constante. Provamos já. Este sujeito é compacto, este cara não, então essa função tem que ser constante. Acabou. Se a F-til é constante, a F é constante. Você não precisa pegar aberto uma pergunta. Por que nós não podemos? Oi? Posso. P1 menos infinito é uma reta em torno do infinito. É o C todo. Neste C ela é limitada. Este C serve como este U. Tudo bem. Tá bom, pessoal? Então, bom, função homófoba, essa F-til é homófoba pelo teorema de Riemann, o que implica que ela é constante. Mas se essa F-til é constante, a F é constante. Trivial, né? É um teorema, assim, razoavelmente bacana da análise complexa. Que na verdade é nada. É só essa observação. Bom, nada é sacanagem. Mas... Tudo bem? Agora o teorema fundamental da álgebra, assim, o que eu realmente queria provar, porque assim, tem milhões de teoremas fundamentais da álgebra baseados no mesmo princípio. Que é assim, existem muitas razões para uma função para a esfera ser subjetiva, escolha a sua. Certo? Então tem o pessoal lá na topologia algébrica que usa alguma razão pela qual essa aplicação para a esfera tem que ser subjetiva e assim por diante. E aqui a razão é essa, que a função não constante de compacto, função homófoba não constante de compacto para conexo tem que ser subjetiva, certo?
que a gente provou já faz um tempo, e acabamos de usar aqui, né? Aqui como é de compacto para conexo como este cara não é compacto, ela não pode ser sobrejetiva, então ela tem que ser constante, certo? Agora nós vamos usar, então, o teorema fundamental da álgebra. Tenho certeza que vocês vão encontrar 1 milhão de demonstrações dele também, mas o teorema diz assim, que se você tem este polinômio, com coeficientes complexos, então existe uma raiz. Tá? Uma demonstração. Olha para este polinômio como uma aplicação de P1 para P1. O que você faz? Ao invés de pensar que P é uma aplicação de C para C, você pensa que P é uma aplicação de P1 para P1. O infinito você manda para o infinito. Tudo bem? E o resto é calcular o polinômio do ponto. Tudo bem? Então, identifica assim, faz P de Zzinho, sei lá, vamos chamar P de Zzinho. Que mais? P de Zzinho. É P de Zzinho se Zzinho é diferente de infinito, e é infinito se Zzinho é infinito. Aí daquele mesmo jeito que a gente mostrou que aquela função era analítica, você prova que essa é também, igualzinho. Põe aquela mesma capa em torno do infinito, blá blá blá. Tá bom? Acabou, pessoal. Só homomorfa, não constante, obviamente, o polinômio, aquele polinômio é constante, de compacto para conexo. É sobrejetor, então algum valor vai para o zero. Então é homomorfa, este sujeito é compacto, conexo, e F é sobrejetora, porque por definição T ativa a sobrejetora, pois não é constante. Então você cobra o zero. Obviamente não pelo infinito, assim, porque ele vai para o infinito. Então tem um ponto em seco, imagina, né? É raiz da coisa. Tá bom? Existem muitos jeitos de provar o teorema fundamental da álgebra com esta ideia. Que você faz a função. Que você faz a função para circunferência, né? Compactificando. E aí você tem alguma razão pela qual essa função tem que ser sobrejetora. Mais complexo, né? Tem essa razão. O teorema fundamental da álgebra é muito verdadeiro, pessoal, porque tem um monte de jeitos de verificar assim, na matemática inteira tem uma demonstração. Todo mundo tem sua demonstração nesse ponto. Então, muito bem. Agora, eu vou começar um assunto. Ele é super fácil, mas ele psicologicamente é difícil. Tudo bem? Então eu não sei se ele se qualifica como fácil ou difícil. Mas toda a dificuldade dele é psicológica. Não tem nenhuma razão concreta para ele ser difícil. Tá bom? É rapidinho e é super legal, porque é um jeito que a gente vai fazer superfície rima de função sem fazer este negócio que os livros de análise amam, assim, de cortar, colar, continuação analítica. O negócio vai cair do céu, assim, vai ser tipo uma mágica, ele vai cair no seu colo e aí você vai se dar conta que ele aconteceu. Aí você fala assim, mas o que foi feito? Nada. Você vai olhar assim, nada. Eu escrevi 2 tautologias. Tudo bem? Essa ferramenta chama Feixes, foi descoberta por um rapazinho chamado Lerê. E Feixes faz para você este trabalho. Ele pega coisas locais e globaliza, cola essas coisas, tudo bem? Porque de fato o problema da função de rima, da superfície de rima é este. Você tem uma função que você só conhece definida num lugar muito pequenininho, aberto, mas por rigidez você sabe que tem como estender essa função para lugares maiores. E, tipo, qual
que é este maior lugar que você consegue estender? Como definir isso? Como dar um sentido bacana para isso? Tipo, essa extensão máxima, este é o domínio máximo onde essa função se define como funcional. Falando a verdade, vai ter um momento que eu não vou conseguir fazer hoje, que eu vou fazer depois, que não é trivial. É tipo, topologia geral, é fácil de fazer, mas não é fácil de achar essa demonstração que você vai buscar. Lembra que quando eu defini superfície de Riemann, eu pedi base numerável. O Foster, por exemplo, não pede para escapar exatamente este ponto, mas ele vai cair neste buraco em algum outro lugar. Então, o que eu de fato vou fazer é construir um certo espaço, chamado espaço etal, e eu vou ter que provar que componentes conexas deste espaço são superfície de Riemann. Ou seja, eventualmente eu vou ter que provar, o único problema vai ser provar a base numerável. Mas como vocês vão ver, mesmo ser Hausdorff não é automático, vem da rigidez. Se você não tivesse rigidez de funções, você não teria este Hausdorff. Hausdorff vem de rigidez. Então, a história de Poincaré, e mais um rapaz, italiano, não esqueci, também não conheci. Então eu vou fazer este negócio, mas hoje eu vou. Mas será simples, pessoal, não vai ser muito complicado. Tá tranquila essa historinha aqui? Tranquilo? Tá. Então, a história é a seguinte: primeiro eu vou falar sobre gênese de funções analíticas. Só, eu poderia fazer tudo isso aqui já de cara, não tem diferença nenhuma, essencialmente, começando com os peixes de Riemann. Mas eu não vou fazer, não porque tem diferença, mas porque eu quero que você repita este processo para a superfície de Riemann. Porque é igualzinho, mas quando você repete, eles são pequenas diferenças sutis, assim. Eu vou tomar discos aqui, que você precisa fazer uma carta para uma coisa que você quer chamar de disco, mas essencialmente a diferença é só essa. Mas que você precisa passar por este processo sozinho para verificar que você entendeu o que está acontecendo. Tá bom? Então, a gênese de função analítica é o seguinte: eu vou pegar pares que são. Então, eu tenho um pontinho de C que eu vou fixar. Eu vou falar sobre gênese de funções analíticas neste ponto. Tá? Então, o que é isso? Então, assim, primeiro você pega pares de abertos e funções, onde o ponto fica no aberto e a função é homomorfa neste aberto. Tudo bem? E coloca uma relação de equivalência no conjunto destes pares de abertos e funções. Então, quando que um sujeito deste tipo, onde A está em U e F é homomorfa em U, deve ser declarado equivalente a um sujeito deste tipo, onde A está em V e G é homomorfo em V. Quando F e G forem iguais numa vizinhança do ponto A. Ou seja, quando existe um Wzinho contido na interseção de U com V, tal que o ponto A está em Wzinho, e neste Wzinho a restrição da F e da G coincide. Tá bom? É fácil verificar que isso está na relação de equivalência. Em outras palavras, você tem o seu ponto U, você tem o seu aberto U, tem o seu aberto V, eles têm que interceptar porque o ponto A está em ambos. Tá bom? Então você diz, o conjunto onde eu ponho essa relação de equivalência é destes pares onde o ponto está em U e a F é homomorfa. Ok? Então eles têm que interceptar porque o ponto A está lá. E aí precisa existir um outro aberto, Wzinho, contendo o ponto A e contido nessa interseção, ou seja, onde tanto F quanto G são definidos, onde F e G coincidem, nos todos os pontos deste par. Tá? Então você diz neste caso que aquele par é equivalente ao outro par. Então a coleção dessas classes de equivalência se chama gênese de funções analíticas, gênese de funções homomorfas no ponto A. Então, gênese de função homomorfa no ponto A é a classe de funções homomorfas definidas em vizinhanças de A que coincidem em alguma vizinhança de A. Tá? Então, este cara tem este nome.
ODA. É germe de funções holomorfas em A. Se fosse superfície de nível, eu deveria escrever a superfície aqui, como é C, eu deveria escrever C aqui. Tá bom? Tranquilo? Então, as classes de equivalência. Constitui um conjunto cujo nome é este. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou unir todos estes. Diga, garoto. Precisa do aberto? Precisa. Da primeira coordenada, digo. Oi? Da primeira coordenada. Sim. Precisa. Porque, enfim, quando você fala de duas funções localmente são iguais, a função, entende? Ela precisa, se você pega um representante da causa de equivalência, isso é uma função concreta, você precisa dizer o domínio dessa função. Então você não tem como, entende? Essa função vem como lugar onde ela vive, junto. E a gente vai, de fato, explorar esses representantes. Pessoal, então é assim, quando você pega um cara aqui, a gente escreve assim, você pega um FAzinho em ODA. Ele é uma classe de equivalência de coisas deste tipo. Então ele tem representantes, né? Você sempre tem representante, tem vários diferentes que determinam essa mesma classe de equivalência, mas ele é dessa forma. Ele é um aberto e uma função deste aberto holomorfa, tudo bem? Concretos, que representam aquele germe. Então tem outros abertos e outras funções que representam o mesmo germe. Quando representam o mesmo germe, significa que coincidem numa vizinhança ainda menor contida no domínio de ambos. Tá? Essa é a ideia. Agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou pegar estes caras e vou unir. O que significa que eu vou unir? Como conjunto eu vou fazer união disjunta. Então, é como se eu estivesse fazendo, é a mesma coisa que eu estivesse fazendo assim. Pares da forma A, ODE A e unindo sobre todo A em C. Quando eu escrevo este negócio aqui, é como se eu estivesse escrevendo assim, tipo, eu estou unindo sobre todo A em C estes pares. O que eu quero fazer com essa união disjunta? É uma posição só sobre o conjunto, ainda não estou colocando nenhuma topologia aqui. No meu próximo trabalho, o último é colocar uma topologia neste lugar. Este cara, por definição, se chama O. Então o que eu estou fazendo? Eu estou unindo. Eu não quero essa coisa chata assim, eu quero pensar que eu estou unindo estes ODE A marcando o ponto A para cada ODE A. Ou seja, quando eu pego um elemento em O, eu quero dizer que eu sei em qual ponto ele é um germe. Porque um elemento de O é uma indicação de um ponto e de um germe neste ponto. Porque você tem uma função num aberto, em cada ponto desse aberto ela tem o seu germe. Tudo bem? Então essa mesma função tem germes em vários pontos. Tá claro? Em cada ponto do aberto ela tem seu germe. Então eu quero dizer que neste lugar eu codifico a informação de em qual ponto está o germe na função que eu estou pegando. Ou seja, quando eu pego um elemento aqui, eu pego de fato o germe de uma função num ponto específico. Tá joia? Ok? Eu vou colocar uma topologia neste lugar, e com essa topologia, esse lugar vai se chamar espaço etal. Tem uma aplicação dele para C, que enfim nós vamos provar que é maravilhosa, inacreditavelmente. Sabe essa história? Não, é uma mágica assim. Mágica pura. Porque quando você olha para todos estes corta, cola, para fazer superfície de Riemann, essa história é muito complicada. Como ela se codifica aqui é impressionante. Então eu vou fazer assim, pessoal. Então, oi. Por que eu escrevi união quadrada? E depois igual. É porque a união quadrada denota essa união usual. Tudo bem? Tem que especificar o ponto. Isso, tem que especificar o ponto. Então isso quer dizer só o seguinte: quando você pega um cara aqui, você está pegando um germe de uma função num ponto específico. Tudo bem? Porque senão você vai ter este problema. Você
Você tem uma função, mas você não sabe em qual ponto você está considerando o germe dela. Por isso que você está fazendo uma disputa sobre os pontos de C. Tá? C, né? E em cima de cada ponto de C, você tem pontos que formam uma fibra chamada stall, que a gente vai usar hoje ainda, que são aqueles caras deste lugar que correspondem a este ponto A nessa primeira entrada. Ou seja, são germes de funções no ponto A. Todos os caras, né? Quando você pega, você tem uma aplicação chamada P, daqui para cá, natural, que pega um sujeito aqui e manda para o ponto aonde esse sujeito é o germe, que é a primeira entrada naquele padrão. Tudo bem? Porque o que é um cara aqui? Um cara aqui é um germe de uma função em um ponto específico. Essa função manda este sujeito para este ponto específico. Tá? E você tem a fibra sobre este ponto, que é feito destes germes de funções neste ponto. Ok? Vai. Bom, de fato não, né? Porque, imagina, se eu não tenho este negócio, tudo bem? Aí eu tenho uma função que se representa, é uma função aqui simplesmente, tudo bem? Mas aí, essa mesma função produz germes em outros pontos, no aberto onde ela é definida, e eu não consigo separar. Eu não sei em qual ponto eu considero o germe daquela mesma função. Quando tem uma função f definida neste aberto U, ela tem seu germe neste ponto, ela tem seu germe neste ponto. Tudo bem? Entendeu? E um elemento deste conjunto é simplesmente representado por um par adjetivo com essa relação de equivalência. Tá bom? Se você está pensando que está redundante, está separando na sua cabeça o que você quer. Você já separou na sua cabeça os pontos onde o germe está calculado. Isso não vai ter dificuldade nenhuma. Veja, você pode ter um sujeito que está em mod B, mas que também está em mod A, por essa definição, entendeu? Você pode ter um cara, aqui você tem A e aqui você tem B, neste mesmo par, o F. Este mesmo par dá origem a um sujeito aqui e a um sujeito aqui, e eles são iguais, é o mesmo, entendeu? Mas aqui eu faço estes caras diferentes, quando eu indico este ponto. Estes OA e OBs, eles têm interseção. No princípio. Tudo bem? Porque você tem pares de abertos e funções que no mesmo ponto deste aberto define um sujeito que está em OA e um sujeito que está em OB. Isso não tem interseção. Se você... Mas você quer que seja Eu quero que seja diferente, exatamente. As duas classes que tem ponto comum são iguais, cara, é classe de equivalência. Mas eu quero indicar que quando eu pego, eu quero indicar o ponto. Eu quero que o ponto não seja esquecido. Tudo bem? É só isso. Assim, nada complicado. Quando eu pego um sujeito, só para não criar essa confusão, que eu tenho aberto uma função e em qual ponto deixa aberto eu considero o germe dessa função? Neste, naquele? Não, já está indicado. Quando eu pego este par, a função e pego o ponto junto também, e essa função é o germe neste ponto que eu peguei junto. Ele veio de um para o outro. Tá bom? Quando você coloca o índice, você já especifica o ponto? Eu especifico o ponto a menos do fato que tem diferentes índices que dão a mesma classe, entende? Eu tenho classes de equivalência que têm índices diferentes, mas que são a mesma classe de equivalência. Entendeu? Porque elas têm interseção. Isso sempre acontece quando você tem classe de equivalência. O que esse índice aqui faz? Ele determina a classe de equivalência. Como que eu verifico a relação de equivalência depende deste ponto. Só que eu tenho índices diferentes dando a mesma classe. Então, naquela união participam caras diferentes. O próximo. Diga. É porque a relação de equivalência depende do ponto, exatamente. Se você precisa indicar o. Claro. Bom, não sei, eu não entendi muito bem o que não está claro. Não, como eu entendo a pergunta dela é assim, tipo, eu não preciso
para ser tão assim rigoroso que eu indico este ponto, eu preciso escrever só a união de OA para A em C, mas você tem, quando você une classes de equivalência indexadas por alguma coisa, você sempre tem este problema, que o índice é diferente, a classe é a mesma. Tá vendo? Isso sempre compara-se na vida. Em OA e OB, você tem o mesmo representante. Mas a Isso, equivalência é diferente. o mesmo representante, mas isso é uma confusão na cabeça, entende? Isso é uma confusão. É isso que ele falou, você vai ter representantes iguais. Exatamente. Você tem mais um U e um mesmo F, só que este mesmo F e este mesmo U representam um ponto em OA, um ponto em OB, em qualquer sujeito que está em U. Daria para colocar o Azinho embaixo do Isso daqui, do parzinho. eu não sei, este negócio é só feito para você não cair neste, porque isso aqui vai ser usado, variar este ponto em U vai ser usado. Só para não cair neste perigo que você tem este representante e você não sabe quem ele representa. O germe em qual ponto ele representa. Em qualquer ponto de U ele tem seu germe. Entendeu? É só isso. É só para enfatizar que quando eu pego um representante de um sujeito que está aqui, eu sei em qual ponto de U eu vou calcular o germe dele. Tá bom? Tá bom. Então, para ter essa aplicação, né? Eu pego um sujeito aqui, eu quero dizer que ele é um germe em um ponto específico. Só para enfatizar isso. Muito bem. Agora, a topologia. A topologia se faz assim. Dada uma função f e uma de ela é homóloga, eu defino um subconjunto, dependendo destes dois caras, dentro de O, do seguinte jeito. Vou escrever isso dentro de O. Defino esse subconjunto do seguinte jeito. Eles são todos os germes de funções num certo pontinho Z de U, que se representam pelo par FI. Tá bom? Então, dado um par FU, eu pego todos os germes de funções em pontos de U que são representados por este par. Ou seja, eu simplesmente vario este pontinho em U e pego os germes da mesma função. Tá? Então, tipo assim, dado um Uzinho aqui e um F, eu vario. A F está fixa, ela está dada. Então, neste ponto, eu tenho um certo germe da F na figura sobre este ponto. E em outros pontos, eu tenho germes desta mesma F que foi fixada. Ok? Eu quero dizer que estes subconjuntos formam uma base para uma topologia em O. Por quê? Por causa do seguinte. Porque se eu tenho dois caras deste tipo, que tem interseção não vazia, então a situação é qual? A situação é que, primeiro, U e V tem que ter interseção. Porque se U e V não tem interseção, germes em pontos de U e germes em pontos de V não tem nada a ver. São germes em pontos diferentes. Tudo bem? Então, se eu tenho um sujeito aqui, se eu tenho interseção entre estes subconjuntos N1 e N2, os U e V têm interseção. Ok? Ainda mais. Tem um ponto nessa interseção onde o germe da F coincide com o germe da G. Dizer que caras deste tipo têm interseção é dizer duas coisas. Que tem um ponto em comum entre U e V e que neste ponto o germe da F coincide com o germe da U. Tá bom? Mas eu faço o seguinte, esse desenho está dentro de C, pessoal. Eu faço um disco contínuo nessa interseção bem pequeno. Tenho direito, não? Vou fazer um disquinho aqui. Disco mesmo. O que significa que F, o germe da F e o germe da G são iguais naquele ponto? Significa que numa vizinhança daquele ponto, que eu posso supor contida no disco, elas coincidem. Mas então, por rigidez, elas coincidem no disco. Elas coincidem num aberto contínuo nesse disco conexo. Tudo bem? Acabou. O N deste disco
está contido nessa interseção. Porque agora eu posso fazer N desse disco, aqui eu posso escrever tanto F quanto G, porque elas são iguais no disco, elas coincidem no disco, tudo bem? E obviamente esse sujeito está contido aqui. Porque é GN da F no lugar contido em U, GN da G no lugar contido em V. Tá? Então, neste ponto, o GN da F tem que ser igual ao GN da G, mas isso significa que a F e a G coincidem num aberto pequeno em torno deste ponto, então elas coincidem no disco. Então este negócio que eu escrevi é bem definido, porque eu posso escrever que F ou G é a mesma função. No disco é a mesma função. Tudo bem? E todos os genes de funções de F no disco são genes de funções em F e todos os genes de função em G no disco são genes de função de G em V. Ok? Tem um ponto na interseção, certo? Tem que ter. Nesse ponto, Os genes têm que ser iguais. Os representantes são iguais. Não, os genes são iguais. Os genes são iguais. Os genes determinados pela função F, porque este cara que é dado é um par. Mas não são iguais porque tem um representante em comum. O F1 nesse ponto e o GV nesse ponto, certo? Bom, os genes são iguais porque este conjunto é um conjunto de genes. Então, se estes conjuntos têm interseção, alguns genes são iguais. Este conjunto, por definição, é feito de genes. Certo. Quais genes? Nos pontos de U pela função F, concreta. Então aqui você está dizendo que tem um ponto de U onde o gene dessa F coincide com um ponto de V. Tem um ponto de U onde o gene dessa F coincide com o gene da G. O que isso quer dizer? Que tem um ponto em comum onde os genes são iguais. É a interseção disso. Mas genes iguais significa que tem uma vizinhança deste ponto onde as funções são iguais. Interceptando com esse disco, eu posso supor que essa vizinhança está contida no disco. O disco é conexo. Duas funções iguais num aberto dentro do conexo são iguais no conexo. Então, essas funções no disco são iguais. Mas então eu posso definir a vizinhança que vem de F no disco ou de G no disco, porque no disco elas são iguais. Genes da F em D e genes da G em D são iguais em todos os pontos. F e G coincidem nesse disco. Esse disco prova que os genes são iguais. É a vizinhança de todos os pontos dele mesmo onde as funções coincidem. Ok? Então, essa vizinhança, bom, talvez é confuso escrever assim, vou escrever assim. Tanto faz, porque no disco elas são iguais, e por isso você vê que ela está contida aqui, por isso você vê que ela está contida aqui. Então, estes caras são base para a topologia. Tudo bem? Muito bem. Então, eu já tenho uma topologia neste rapaz. Vou provar duas coisas. Eu já fiz um argumento que prova que é Hausdorff, na verdade, é isso. Vou provar que é Hausdorff. Então, proposição. Deixa rapaz é Hausdorff. Então vamos pegar dois caras aqui distintos. O que são dois caras distintos? São dois genes de funções em pontos concretos. Já que a gente gastou tanto tempo discutindo essa não disputa. São dois genes de funções em pontos concretos que são diferentes. Tá? Então tem duas opções. O ponto A é diferente do ponto B. Então a situação é assim. Está aqui seu C, você tem ponto A, tem um ponto B. Aí eu pego um representante para esse gene. E pego um representante para esse gene. Tudo bem? Faço um U' contido em U e um V' contido em V, que são disjuntos, são abertos em C. Tá? Então eu faço aqui um certo U' contido em U, ao qual pertence o ponto A, e um V' ao qual pertence o ponto B.
São disjuntos. Porque eu supus que A é diferente de B. No plano complexo, acabou. Esta vizinhança geolínea desta F concreta não pode interceptar a vizinhança deste D' para essa G concreta, porque o U e V' não tem interseção. Separei. Então estes caras se separam aqui em cima, tipo assim. Você tem a fibra de A, a fibra dos outros pontos, eles se separam assim. Agora o que acontece quando A é igual a B? Acontece aquilo ali. Quando A é igual a B, a situação é a seguinte: você tem dois genes diferentes no mesmo ponto. Certo? O que significa que dois genes são diferentes no mesmo ponto? Que existe uma vizinhança aberta deste ponto, tudo bem? Aonde as funções que vizinham, você pega um aberto contendo este ponto, as funções nunca coincidem. Tudo bem? Mas então eu faço o argumento do disco. Então A igual a B, situação. Você está em cima da mesma fibra aqui, A igual a B. Como que eu faço essa vizinhança? Eu faço assim. Eu pego o representante da F, mesma história. Pego o representante da F, pego o representante da G. O desenho é este, porque A é igual a B. Então este U e este V se interceptam porque contém este ponto, A ou B. Tá? Aqui dentro eu pego um disco contido na interseção. Tá joia? E eu sei que em nenhum ponto desse disco os germes das funções podem coincidir. Por quê? Porque se eles coincidem em um ponto, por rigidez eles coincidem em todo o disco. Se os germes coincidem em um ponto do disco, coincidem no disco. Porque tem um aberto em torno deste ponto, onde as funções coincidem, por rigidez elas coincidem em todo o disco. Então os germes em todos os pontos desse disco são diferentes. Certo? Ó, se o germe da F num ponto Z é igual a germe da G num ponto Z para algum Zzinho nesse disco, qualquer um, então a F de Zzinho é igual a G de Zzinho para todo elemento no disco. É uma coisa esquisita. Sim, eu tenho que provar que é Hausdorff, mas não estou provando. Eles são iguais em algum. Você vai ter uma vizinhança um pouco menor, talvez. Certo, mas se elas coincidem no aberto, elas coincidem no conexo que contém aberto, por rigidez. Tá. Tudo bem? É a mesma coisa que eu fiz aqui, mas. Agora, você eu concluí que é Hausdorff? Diminui para esse. Acho que é o F. É o FD agora. O FD e GD acabou, né? Daqui segue que este cara e este cara são disjuntos. Porque o gene de F em um ponto de D coincide com o gene de D em um ponto de D. Então, rigidez implica Hausdorff. É exatamente o que você precisa, é rigidez. Porque se elas, num ponto do disco, têm o mesmo gene, então numa abertinha elas coincidem, então em todo o disco elas coincidem por rigidez. Certo, Pedro? Pimenta, uva, maria, tudo certo? Então é Hausdorff. Agora eu vou provar que a aplicação P é um homeomorfismo local. É contínuo e é um homeomorfismo local. Só, essencialmente, eu estou provando que este negócio é tipo variedade de dimensão 2. Localmente, o homeomorfo AC é Hausdorff. E ela é bastante não conexa. Ela tem toneladas de componentes conexos. Esse espaço é enorme. Mas cada componente conexa dela é tipo superfície mínima. E é exatamente o domínio maximal dos germes de funções definidas. Eu vou escrever isso aqui. Essa é exatamente a superfície mínima que você está procurando. Mas é muito fácil provar que este negócio é contínuo e homeolocal. Então, proposição. A aplicação P é
cantinho. E ainda mais é o homomorfismo. Demonstração. Continuidade, pessoal. Pega um azinho de C, tá bom? Pega um aberto em torno desse azinho. O que eu preciso provar? Eu preciso provar que tem uma vizinhança. Quando eu pego um sujeito na fibra sobre azinho, quando eu pego um cara aqui, que por P vai para azinho, tem um aberto em torno dele cuja imagem está contida neste arbitrário do dado. Essa é a continuidade. Tudo bem? É a definição de continuidade. Peguei um contínuo em C, peguei um sujeito cuja imagem é este ponto, peguei um aberto arbitrário em torno deste ponto, vou exibir um aberto aqui cuja imagem está lá. Certo? Então o que eu faço? Eu pego um representante deste cara, F, já chama U, tudo bem? Faço interseção de U com V, não vazia, porque enfim, o ponto A está neste V, por definição, ou seja, né? Esse representante que é de azinho, gênero de função do ponto Azinho, tá bom? E faço este rapaz. P deste cara é exatamente U interseção com V, nem mais nem menos. Germes de funções neste lugar caem para este lugar. E esse bioma aberto aqui, cuja imagem está contida. É contínua. Certo? Bora provar que ela é um homomorfismo local. Então, note que ela é aberta. Isso que está escrito aqui que a função é aberta. Por quê? Porque se eu tenho um sujeito da base e aplico P para essa função, com definição de P dá U. Então, se ela leva aberta da base para aberta, ela é aberta. Tá? Eu falei que é tipo inacreditável. Você não faz nada assim. Você faz tipo topologia de crianças. E alguma coisa sobrenatural acontece. Agora, por que ela é homelocal? Porque restrita a vizinhanças deste tipo, ela é injetora. Simplesmente porque eu posso indicar a inversa. Dado um sujeito, então quando ela está restrita a uma vizinhança básica, como é que eu provo que ela é injetora? Como é que eu provo que ela é inversível? Eu pego um cara aqui e digo a quem ele corresponde lá. Automático, não? Se eu pego um Pzinho em U, a este Pzinho eu faço corresponder o germe dessa F concreta neste ponto. Essa função é bem definida, porque eu tenho uma F concreta para calcular o germe, e obviamente quando eu faço P eu caio para o ponto Pzinho que eu comecei. Acabou. Essa mostra que localmente essa função é injetora. Nestes abertos básicos, ela é injetora, não fiz um local. Aberta, mais inversa nestes lugares, implica não fiz um local. Tudo bem? Que a inversa é contínua, que a aplicação é aberta e existe. Se você contínua, não precisa existir. Ela existe nestes lugares, é contínua. Acabou. Olha só o que a gente provou de fato. Se você esquecer por um instante, se você por um segundo esquecer que ninguém ainda lidou com essa questão da base numerada, até mesmo porque este espaço tem muitas componentes conectas, componentes conectas tem base numerada. Fora isso, nós provamos que este lugar é a variedade topológica de dimensão 2. Ela é localmente homeomorfa ao plano e alto. Certo? Não sei, talvez
perguntando se este homeomorfismo local é recobrimento. Tem. É ou não? Sabe? Não, comprimento tem só uma definição nessa vida. Comprimento regular, tipo, todo aberto, tem para a imagem que é a união disjunta de abertos, cada um homeomorfo pela própria aplicação, aquele aberto dá. Infelizmente a resposta é não. O homeomorfismo local é só o homeomorfismo local mesmo. Mas, então, assim, agora a gente precisa fazer um trabalho para provar que as componentes conexas são espécies de rima, ou seja, tem base numerável, porque isso falta. Tudo bem? E ver lá que tem uma única estrutura complexa que faz essa aplicação no seu homógrafo. Mas isso, tudo bem, eu admito, essa parte é um pouquinho mais complicada, não muito. Ela pode ser evitada simplesmente tirando isso da definição de superfície de rima. Você não pede base numerável, mas depois você paga o preço em outro lugar. Então, porque superfície de rima tem base numerável, você não precisa pedir, você pode provar. Tudo bem? É o caso. Assim. Mas aí depende do que você quer fazer e o que vai ser mais fácil. Mas, enfim, eu quero dizer o seguinte, que se você pega, olha que coisa bacana que aconteceu. Aconteceu assim, que cada componente desse negócio é uma variedade de dimensão 2, cada componente conexa, Hausdorff localmente homeomorfo a C. E se você pega, então eu faço o seguinte, eu pego um pontinho aqui, o germe de uma função de um certo ponto aqui. Esse cara está contido na sua componente conexa. Certo? Tem a componente conexa deste espaço onde fica este cantinho. Então eu defino uma função dessa componente conexa para C do seguinte jeito óbvio, calculando germes nos pontos. Então, se eu tenho um certo elemento aqui, sei lá, G de Zzinho, onde G de Zzinho é um germe de uma função do ponto Z, eu mando este cara para este germe calculado neste mesmo ponto. Você pode calcular um germe num ponto, porque não importa qual representante você pega, eles coincidem na vizinhança do ponto, eles coincidem no ponto. Então essa função é bem definida. Cada germe se calcula no seu ponto. Em particular, você tem este germe f de A calculando no seu próprio ponto. Isso daqui, pessoal, como a gente vai ver, é a construção do domínio maximal onde este germe está definido e tem essa função holomorfa para C. As componentes conexas deste espaço etal, deste O, são exatamente as superfícies de rima maximais destes germes de função. Que é incrível, assim, porque você ganha grátis. Essa colagem foi feita grátis, vocês viram? Ela está embutida no processo. Quando o germe estende, cola com outro, cola com outro, cola com outro e aumenta até a vida máxima, esse negócio foi embutido. Mas a gente vai ganhar muito mais dessa construção. Porque agora nós vamos descobrir que tem um operador que calcula derivadas cujo lugar natural para existir é este. Ele vai daqui para cá. E este é uma aplicação de recobrimento. E isso tem um impacto profundo sobre a existência de primitivas, porque de fato a gente vai reduzir a ideia de calcular primitivas para levantar caminhos, porque recobrimento tem que fazer levantamento de caminhos. Tudo bem? Então essas são as cenas do próximo capítulo. Mas viram, concordam, a construção por si é uma tautologia. Eu pego germes de funções holomorfas, faço união disjunta sobre todos os pontos, germes de funções holomorfas em pontos, faço união sobre os pontos, coleciono todos estes caras, defino uma noção de estar próximo. O que é estar próximo? É quando você calcula germes por uma mesma função dentro de um mesmo aberto. Esse é o conceito de proximidade básica, esse é o aberto básico. É natural, né? Você tem um germe em um ponto, você tem um representante, você pega essa mesma função e calcula o germe dessa mesma função nos pontos que estão próximos daquele. A ideia de que este negócio é aberto.
essa noção de proximidade é bem natural. Tudo bem? E aí o que acontece? Acontece que este espaço topológico é tipo variedade bidimensional. Já é localmente homeomorfa AC e assim fez este trabalho de construir funções superfícies de linha de funções de jeito automático, criando uma espécie de aplicação universal, essa P, pelo qual este negócio se faz. Então nós vamos... O que eu estou dizendo? O negócio, a construção é trivial, mas todo mundo fica assim, tipo, o que está acontecendo? Porque psicologicamente este negócio é assim. Como assim, tá? Como saiu isso no fim? Aqui, pessoal, nada pode te ajudar. Minhas palavras não vão te ajudar. Vai ajudar, assim, meditação transcendental. Senta, tudo bem. Tudo está provado e definido, não? Formalmente, eu construí o espaço, eu pus o topologia lá, provei que ele é Hausdorff, provei que é localmente homeomorfo por essa aplicação AC, certo? Tudo está provado. Mas você precisa agora, tipo, tentar sonhar com o que aconteceu, assim. Porque este negócio foi eficiente e aqui é mais na direção do zen-budismo, que é brincadeira. Não. Então tá bom. Então, na próxima semana a gente discute este teorema sobre